Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma noite de louvor, adoração. Nosso culto tá começando e a gente tem um monte de recado para dar para você hoje, não é mesmo, Gabi? É verdade, João. E aí, meu irmão, você tá com muita saudade da igreja? Porque eu tô morrendo de saudade de todos vocês. E olha só, todos os dias nós temos devocional com o pastor Robson, certo? Além de estar mandando via WhatsApp, nós também temos um link que ele está enviando para você. E você pode acessar os outros devocionais todos os dias, qualquer momento que você quiser voltar, dar uma olhadinha, conferir. E é o seu momento de meditar, o momento de você estar com a sua família, o momento de você se concentrar, de buscar a Deus, ler a palavra, estar com a sua família, no trabalho, aonde você estiver. Esse é o seu momento. Não deixe de participar lá no link. E toda quarta, às 19h30, nós temos o nosso culto online. Às 19h30 você vai acessar junto com a sua família, se reúne na sala, onde você estiver, junto com a sua família. É um momento de celebrar com o Senhor, ouvir a palavra e estar de bem com a vida. Faça da sua casa a igreja. Reúne seu pai, sua esposa, seu filho, neto, tia, toda a família, quem estiver aí, para participar junto com a gente desse momento. Todas as quartas às 19h30. Não fique de fora. Toda quarta após o culto, a gente tem às 21 horas o nosso encontro de discipulado dos jovens lá no Zoom. Se você ainda não está participando, entre em contato comigo, com a Rebeca, pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que a gente vai te dar o link para você conseguir participar desse momento incrível que é de aprender mais o Senhor junto com a nossa galera. Atenção! Se você, meu irmão, quer fazer alguma doação de alimentos, a igreja está aberta. Ô Gabi, qual horário que a igreja está aberta? Quais os dias? A igreja está aberta todos os dias, das 14h30 às 18h30. Você pode fazer sua doação de alimento, porque a gente faz cestas básicas para doar para as famílias que estão sempre precisando. A gente já fazia esse trabalho aqui na igreja. E também para outras famílias que estão passando nesse momento de pandemia por necessidades. Então, se você tiver como, se você puder ajudar, venha para a igreja todos os dias. Ou pede para alguém trazer, se você não puder sair de casa, para um sobrinho, um filho, para poder trazer esse alimento, porque é muito útil, ajuda bastante, tá bom? Muito obrigada! Todo sábado você tem um encontro marcado com a gente no @IBFJuventude, na nossa live do Connect, às 8 da noite, e eu tô esperando você lá pra gente conversar, bater um papo, falar sobre temas relevantes, sobre o que tá acontecendo agora, e ouvir um pouco daquilo que Deus tem falado no nosso coração pra ministrar você. Então espalha pros seus amigos, sábado, 8 da noite, live do Connect, eu espero ver você lá. Domingo de manhã. Domingo de manhã nós temos Escola Bíblica, às 9 da manhã, com o pastor Robson e o irmão Cláudio, ao vivo no Facebook. Você pode tirar todas as suas dúvidas, tá legal? Todo domingo à noite, no YouTube e no Facebook, a partir das 19 horas, nós estamos esperando você para o nosso culto de domingo online. É um momento onde nós estamos aqui para receber da palavra de Deus, para a gente viver um tempo de louvor. Então já programa aí na sua agenda, já se inscreve no nosso canal, já acessa a nossa página do Facebook, porque todo domingo, às 19 horas, a gente espera você para o nosso culto online. E atenção, não fique de fora das nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook e YouTube para você ficar conectado com a igreja o tempo todo. Chegou o momento de você se preparar, chamar toda a sua família, reunir todo mundo aí diante do sofá, na TV, no tablet, no celular, sabe? Conecta o seu coração com aquilo que Deus tem para liberar essa noite através das nossas vidas, através do louvor, através da palavra. E aí, no momento de louvor, louve. No momento de ministração, ore, se concentre. Pega a sua família, dá as mãos na sala, onde vocês estiverem. Faça um momento de comunhão com Deus. Faça da sua sala, a sua casa, a igreja. Verdade, João? É isso mesmo. Tenha um bom culto. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um culto. Estamos muito felizes de receber você aqui. Queria que você colocasse o seu coração, a sua expectativa, sabe? Nós não podemos te dar nada, a gente está aqui para fazer culto a Deus, assim como você está aí na sua casa agora. Então conecte-se, coloque a sua mente, coloque o seu coração em Jesus. Creia, sabe? Se você construir o seu fundamento, se você construir a sua vida, se você construir aquilo que Deus tem dado para você, nele, com certeza, no dia mau, sabe, no dia que vierem as tempestades, no meio de uma pandemia, você não vai ser abalado, porque Ele é uma rocha inabalável. Se você crê nisso, aí na sua casa, aí no seu lugar, comece a levantar as suas mãos, colocar o seu coração diante do Senhor. Te amamos, te amamos, te amamos. Digno dessa canção, só Tu és Senhor.
Oh, eu sou teu. Você pode dizer: nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, me mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos com teu amor. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Vamos dizer: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir a minha vida em ti. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado e a minha casa está firmada em uma rocha que jamais se abalará. Meu coração está apegado na revelação de quem tu és, de quem tu és, de quem tu és, de quem tu és, de quem tu és. Firmada em uma rocha que jamais se abalará. Meu coração está apegado à revelação de quem tu és. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és o meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser profetizamos no meio do caos.
crise econômica, do desemprego, declaramos: nós não seremos abalados, nós não seremos abalados, nós não seremos abalados. Se você pode, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero convidar você aí do outro lado da tela, online. Vamos fazer esse ato profético e simbólico diante do Senhor essa noite. Se você pudesse colocar de joelhos aí na sua casa, junto com a sua família. Talvez, diante do cenário que o país está vivendo, diante dessa doença que tem assolado a tantas pessoas, o seu coração tem estado com medo, o seu coração tem chorado, o seu coração tem se desesperado com a crise financeira que é iminente, com o caos na saúde, com o contágio crescendo. Mas, Espírito Santo, cada casa onde tem alguém prostrado diante do seu altar agora, nós declaramos provisão do alto. Nós declaramos: Tu és o bom pastor. O bom pastor, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ele leva-me, Ele me guia mansamente às águas de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não duvide, não duvide, não duvide, creia, creia, creia. Que a esperança do Senhor encontre os corações, que a provisão do Senhor encontre os corações, pois Tu és aquele que nunca falhou, Tu és aquele que nunca me deixou, Tu és. Ele passa comigo em meio ao fogo, Ele me passa pelas águas, Ele passa em meio aos leões, mas Ele promete: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Ora, as aflições virão, mas tenham bom ânimo, eu venci, e em mim vocês também vão vencer. Vocês também vão vencer. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, para sempre, para sempre. Vai entrando em cada casa, amado. Vamos dizer: a minha casa está firmada em uma rocha que jamais
abalará. Meu coração está apegado à revelação de quem tu és, Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar. Erguemos nossas vozes para dizer: pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Declare isso. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só em meio às circunstâncias você nasceu. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar, não importa, não importa. Você nasceu para adorar, você nasceu para adorar, e não importa, e não importa. Você nasceu para adorar, você nasceu para adorar, e não importa as circunstâncias, Ele está com você, Ele está com você, Ele está aí com você, está aí com você. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Receba o sopro do Espírito Santo no seu coração, na sua casa. Seja cheio dele, transborde dele. Aleluia. Olá, querido. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Hoje nós temos mais um culto de domingo. Nós louvamos o Senhor e agora nós vamos ouvir um pouco da sua palavra, daquilo que Ele tem para nós neste dia de hoje. Mas antes eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua casa, quero abençoar a sua vida. Amém? Feche então os teus olhos aí no teu lugar e junta todo mundo, já vai chamando já todo mundo aí para poder toda a nossa casa, toda a nossa família cultuarmos ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Tá bom. Baixe a sua cabeça. Querido Deus e eterno Senhor, louvamos o teu nome, Senhor, pelo aquilo que o Senhor é. Deus amado, sabemos que o Senhor é um Deus que tem trabalhado, Deus amado, ao nosso favor. Todas as coisas cooperam, Deus, para o bem, Senhor querido, daqueles, Pai amado, que amam a Deus. E nós amamos o Senhor, nós amamos te servir, Senhor querido. Nós queremos entregar, Deus, em tuas mãos este culto. Queremos, Deus amado, dizer que só o Senhor é digno de ser louvado, digno de ser adorado, digno de ser engrandecido, meu Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, ser conosco, nos guarde, nos proteja, Senhor. Oh, Deus, eu quero repreender toda ação maligna, Senhor amado, em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus. Fale conosco, Espírito Santo,
sinta-se à vontade em nosso meio. Amém, glórias a Deus. Amém, queridos? Deus é Pai, e Deus, Ele é o teu Pai, Ele é o Deus que Ele te conhecia mesmo antes de você nascer, né? Em Jeremias fala que mesmo antes de ser gerado, Ele já nos conhecia, Ele já te conhecia. Então Ele é o Deus que sabe, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 14, 3, versículo 14, me perdoe, Efésios 3, versículo 14, capítulo 3, versículo 14 de Efésios diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqui nós temos uma afirmação bíblica de que Deus é Pai e que Ele tem filhos tanto no céu, e Ele tem família no céu e Ele tem família na terra. Tem uma frase que nós conhecemos muito bem, que a gente diz assim: Deus é Pai, e realmente Ele é Pai, e essa frase é uma verdade, essa frase ela é verdadeira, mas o fato dele ser Pai não significa que automaticamente todos sejam filhos de Deus. Eu vou repetir: o fato de Deus ser Pai, essa frase ela é verdade, ela é verdadeira, mas não significa que automaticamente todos sejam filhos de Deus. Aqui nesse versículo nós vemos o apóstolo Paulo se colocando de joelhos, chamando Deus de Pai e se incluindo na família de Deus. A pergunta que eu faço hoje é: todos necessariamente são filhos de Deus? Queridos, a Bíblia, ela afirma que nem todos são filhos de Deus. Por quê, pastor? Porque também existem os filhos do diabo. Como é que é isso, pastor? Como é que conversa é essa? Se Deus fez todas as coisas, se Deus criou todas as coisas, Deus fez criaturas, nem todos necessariamente são filhos de Deus. Mostra isso na Bíblia, pastor. Então vamos lá, 1 João, capítulo 3, versículo 10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora, quem são os filhos do diabo? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Eu vou repetir: qualquer que não pratica a justiça, se a pessoa ela é injusta e não ama o seu irmão, aí João diz, não é de Deus. Então existem pessoas que são de Deus e existem pessoas que não são de Deus. Então, meu amado, portanto, a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. Porém, entretanto, contudo, todos podem se tornar filhos de Deus. Glória a Deus e aleluia. A despeito de nem todos serem, mas todos podem vir a ser filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome, dado o poder. Olha só, aqui tem algo, sabe, que eu quero fazer um parênteses aqui. A todos quanto o receberam. Você recebeu? Glória a Deus, aleluia. Deu-lhes o poder. A minha versão tem poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, filho de Deus tem poder. O Filho de Deus possui poder, e esse poder ele é dado pelo próprio Deus. Então, assim, porque se tornou filho, se tornou poderoso, porque foi dado um poder para quem é filho. Lembra-se que quando Jesus ele foi batizado, a palavra diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Ou seja, o próprio Espírito conduziu Jesus para ser tentado por Satanás. E lá, na tentação, lembra o que é que Satanás dizia? Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Isso quer dizer que o Filho de Deus tem poder
de transformar pedras em pães. Se tu és filho de Deus, joga-te daqui lá para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Então, se é filho de Deus, os anjos trabalham e tem ordem de Deus para que trabalhem em favor dos filhos de Deus. Se tu és filho de Deus, então assim, uma coisa é certa: Satanás sabe que filho de Deus tem poder. A pergunta que eu faço é: você sabe disso? Você sabe que você tem poder de ser filho de Deus? A Bíblia diz que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Desculpe, estou com um pigarro. Mas vamos lá. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Jesus diz que Jesus veio, a Bíblia diz que Jesus veio para todos, e todos que nele crer receberia vida eterna. Amém. Então Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Portanto, entendamos que para ser feito filho de Deus é necessário receber o Filho de Deus como Senhor e Salvador pessoal. Então assim, todos os que o receberam. João 3,16 diz, conhecido por todos nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que quer dizer unigênito? Quer dizer assim, o seu único filho. Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, apenas Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Então, quando Deus enviou a Jesus, Jesus era o seu único filho. Isto é, não havia ou não haviam outros filhos, mas através de Jesus, todos nós podemos nos tornar filhos de Deus. Romanos 8:29 diz: portanto, os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou repetir: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, todos para ser a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, ele que em Jesus seja o primogênito. Então assim, João 3,16, Deus enviou o seu único filho. Romanos diz, o primogênito de muitos irmãos. A boa notícia, meu querido, é essa: nós podemos nos tornar filhos de Deus. Mas o que é se tornar filho de Deus? O que é ser filho de Deus? Querido, se você vê o meu filho, o João Felipe, você vai perceber que ele procura imitar. O filho, ele tem os jeitos do pai. O filho, ser filho, tem muito a ver com a forma de falar, os trejeitos, sabe? Ser filho de Deus é muito mais do que fazer parte de uma família. O filho de Deus, ele reproduz a natureza do pai. Vamos lá. O filho de Deus, os filhos de Deus reproduzem a natureza de Deus. Olha que coisa forte. Os filhos de Deus reproduzem a natureza do pai. O pai transmite o seu DNA para o seu filho. Olha que coisa maravilhosa. João Felipe, meu filho, tem nele, se fizer um exame de sangue, vai ver que ele tem o meu DNA. Os filhos de Deus trazem nele, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, o DNA de Deus. Então, se você quer saber se alguém é filho, lembra que tem os programas, não sei se tem ainda, mas tinha os programas que, sabe, que a mulher, ela falava, ele é o pai, ele dizia, eu não sou o pai. E aí faz o exame de DNA. E aí, na hora de ler o exame do DNA, através do DNA que é colhido da criança, que é colhido do pai, se dizia, você é o pai, você não é o pai. Então, quer saber se é filho? DNA. Os filhos trazem em si o DNA do seu pai.
Então nós precisamos carregar em nós o DNA de Deus, a natureza de Deus. Os filhos de Deus precisam passar pelo novo nascimento, o novo nascimento, nova criatura os filhos de Deus. Jesus disse isso a Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, importa nascer de novo. Nicodemos, ninguém pode ser filho se não nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, Nicodemos, não pode ser filho de Deus. Nicodemos não pode entrar no reino se não for filho. Não pode ser filho de Deus se não nascer de novo. Por quê, pastor? Porque a única coisa que nos coloca para dentro, que nos coloca dentro do reino, é um relacionamento com o Pai e a experiência do novo nascimento. Você passou por essa experiência, querido? A experiência da regeneração em Cristo. Olha o que é que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Pela palavra de Deus, que ela é viva e que ela permanece para sempre. Então, quando a palavra é pregada, ela é acolhida em nosso coração e ela tem o poder de gerar o novo em cada um de nós. Então, nós precisamos transmitir a natureza de Deus. Segundo Pedro 1:4 diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssima e poderosas promessas. Grandíssimas e poderosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Quando nós recebemos a palavra em nosso coração, em nossos corações, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Você está conseguindo me entender, querido? Lá na frente nós vamos fechar isso aqui. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Do que a Bíblia ela está falando aqui? Ela está falando de perdoar como Cristo perdoou. Ela está falando de amar como Cristo amou. Ela está falando de andar como Cristo andou. Então, sedes imitadores. O apóstolo Paulo fala, ele fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É a natureza, está falando de ter a natureza do Pai, ter a natureza de Cristo, ter a natureza daquele que tem um novo nascimento. Essa palavra é para que a gente olhe para, sabe, eu tenho essa natureza, eu perdoo fácil. Como é que é? Como que eu fico, sabe, quando eu fico chateado em casa com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, eu fico remoendo isso. Como é que é a minha, sabe, quando eu percebo que alguém me fez mal, como é que eu fico? Quando eu sou fechado, sabe, num trânsito, como é que eu fico? Eu consigo perdoar fácil? Eu carrego em mim o DNA do Pai, eu carrego em mim a natureza do Pai. Essa natureza é o nosso comportamento, o comportamento de Deus em nós, os filhos. Isso nós precisamos e nós devemos reproduzir. Quando você reproduz a natureza, as características do seu pai, isso é o que comprova a sua filiação. As pessoas, quando olham para mim, quando olham para você, elas dizem assim: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Ou mesmo que não saiba que é cristão, diz assim: tem alguma coisa diferente. Você tem algo diferente em você. É o semblante, é a natureza, é o Pai em nós, é a identidade do Pai em nós. Querido, uma coisa que nós precisamos entender é a nossa identidade em Deus. Você já se considera filho de Deus? Glória a Deus. Você tem reproduzido a natureza amorosa, perdoadora, misericordiosa,
de Deus aqui na terra. Ah, meu amado, eu costumo falar que quando nós não conseguimos perdoar, é porque algo em nós foi machucado e algo que deveria estar morto ainda está vivo. Orgulho, o ego. Porque assim, é muito fácil você dizer assim, eu perdoo, mas quando o meu orgulho está ferido, é difícil e para muitos impossível. Quando eu tenho o DNA do Pai, é fácil. Imagine se Deus te perdoasse pelo mesmo pecado uma vez, duas vezes, na terceira vez ele dissesse assim, não, agora já virou palhaçada, a partir de hoje eu não te perdoo mais, você está condenado, vai para o inferno. Imagine se Deus fizesse isso. Os discípulos, eles chegaram para Cristo, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 70? Não, apenas 70, Jesus disse, mas 70 vezes 7. Não existe limites para perdoar. E quando ele diz assim 70 vezes 7, é 70 vezes 7 no mesmo erro, naquele erro específico, não é em um erro novo. Então nós carregamos isso em nós. Você tem se separado do pecado para andar em santidade. Você tem reproduzido esse código genético de Deus. É um alerta para que a gente possa. A própria palavra diz, como eu disse no culto passado, eu não sei se foi na quarta, se foi no culto de domingo passado, que antes da gente ver o erro do nosso irmão, antes da gente tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão, tira primeiro a trave que está em nosso olho. A palavra diz isso para quê? Para que a gente possa, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa pensar de como nós estamos e se realmente eu carrego o DNA. É como diz, né? Cristo faria isso. O que Jesus faria? Às vezes a gente se pega em uma situação que a gente olha assim e fala assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Aí é a hora de você fazer a pergunta, o que Jesus faria? Precisamos ter o código genético de Deus. Por quê? Porque isso é a primeira verdade a respeito de Deus em seus filhos. Essa é a primeira verdade a respeito de um filho. Então, a segunda coisa que o filho tem, bom, ele tem o DNA, ele tem as características do pai, ele tem a natureza do pai, e a segunda coisa que ele tem do pai é o que? E você vai gostar, é a herança do pai. Essa herança, ela é transmitida pelo pai para os seus filhos. E aqui eu quero que você se apegue, aqui eu quero que você entenda, meu amado, aquilo que Deus tem preparado para você é muito grande, aquilo que Ele já te deu. Você sendo filho é maravilhoso, grande, e Ele, tudo que o pai quer é que você tome posse. Lembra do filho pródigo, que o filho pródigo saiu, pediu a sua parte na herança que ele tinha direito, o pai deu, ele saiu, gastou tudo, tal, chegou lá, ele se arrependeu, falou assim, não, eu vou voltar porque o meu pai, os seus jornaleiros, os seus empregados têm tudo. Então ele volta, e aí o pai recebe, faz uma festa maravilhosa, e o filho que ficou fica indignado, dizendo, ah, pai, estou aqui com o Senhor, fui fiel ao Senhor, estou sendo fiel, filho fiel ao Senhor, tudo que o Senhor me manda fazer, eu faço, aquilo que o Senhor disse que é para mim não fazer, eu não faço, e o Senhor nunca me deu um bezerro cevado para que eu mate e comemore com os meus amigos. Olha a resposta do pai, filho, tudo que é meu, é teu, basta você pegar, tudo que é meu, já está entregue a você, tome posse. A palavra, ela se completa. Nós, filhos de Deus, nós temos a herança do Pai. Provérbios 13:22 diz, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, quando eu falo de herança, eu não estou falando de uma herança natural, eu estou falando de algo muito maior, eu estou falando de uma herança espiritual. O que
Deus tem deixado para a gente como herança na terra e no céu. Mas isso é para quem é filho e para aquele que sabe que tem. Amém, querido? O que, falando de herança, o que os seus filhos têm aprendido com você, pai? Mãe, o que ele mais imita em você? Como quando você se for, quando o Senhor chamar você, o seu filho, quais são os valores de reino de Deus que ele vai carregar, que mesmo que aqueles valores que ele vai passar para os seus filhos, e os filhos dele irão passar para os seus filhos, e os filhos dos filhos, ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, que ele depois que cresça não se desviará dele. Quais são os valores? Olha o que diz Romanos 8:17, diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu vou tornar a repetir. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, Pai, aquele grandão, todo-poderoso, e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha o que é que o Pai tem. Quando a Bíblia fala de co-herdeiros, ela está dizendo herdeiros juntamente com. Como é que é isso, pastor? Significa dizer, meu querido, que nós somos tão herdeiros como Jesus o é, das coisas do Pai. O próprio Jesus, após ter recebido todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra, ele veio e falou assim: filho, pode usa o meu nome, em meu nome vocês farão, em meu nome vocês irão crescer, em mim vocês são mais do que vencedores. Pastor, que pretensão é essa? De comparação é essa? Querido, nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós somos apenas pó e cinza, mas o Pai, diga o Pai nos amou, e o Pai Deus, Ele deu, porque Ele quis dar. Ele disse em sua palavra: eu abençoo a quem eu quero abençoar. Quem somos nós? Nós não somos nada, mas nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros. Essa palavra quer dizer herdeiros com quem? Com Jesus. O mesmo Jesus que diz: tudo que é do Pai é meu. Escute. O Pai tem todas as coisas, Criador de todas as coisas, dono de tudo. O Filho unigênito, Jesus diz: tudo que é do Pai é meu. Nós aceitamos a Cristo e passamos a ser filhos também. Jesus deixa de ser filho unigênito para ser o primogênito. Então tudo que é, e passamos a ser co-herdeiros juntamente com Cristo. Então tudo que é do Pai é meu. Glória a Deus. Você está conseguindo entender isso? Então, o mesmo Jesus que diz tudo que é do Pai é meu, ele diz também, o mesmo Jesus que ele está nos convidando a sermos um só com o Pai. Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. O mesmo Jesus que tem essa herança toda diz que nós somos tão herdeiro quanto Ele. É Jesus quem está falando, é a palavra quem está falando. O que isso quer dizer, pastor? Isso significa que nós não temos não apenas a vida eterna, mas todo o reino do Pai está à nossa disposição. Por quê? Porque nós somos filhos do Pai. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, pense nisso. É algo empolgante demais. Eu fico olhando alguns
que se tornaram filhos, mas ao longo do caminho se perderam. Perderam o foco, perderam o propósito, perderam a fé, perderam a visão, e com isso perderam a eternidade, perderam a herança, perderam tudo. A natureza de alguns ficaram atribulada, sabe? Eu sei que neste mundo algumas coisas podem, sabe, tentar nos desestabilizar, algumas aflições, algumas tribulações, alguns desânimos, mas o próprio Pai, o próprio Cristo disse: tenha bom ânimo, anima-te, eu venci. Romanos 8:18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus, aleluia. Aguenta firme, se sustente aí um pouquinho mais, se segure mais. O Pai, Ele está te vendo, o Papai está te vendo, o Papai sabe daquilo que você precisa. Ah, pastor, mas Papai está calado. Deus, Ele trabalha no silêncio. Existe até uma frase que fala que o professor, quando ele está aplicando a prova, ele fica em silêncio. Igreja, há algo nos aguardando para o futuro. Há uma herança eterna do Pai para mim e para você. Filipenses 3:20, eu estou lendo bastante, que é para poder você pegar como base aquilo que eu estou falando, está afirmado na palavra de Deus, aquilo que você é. Lembra quando a gente diz assim: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso, porque eu sou filho de papai, eu sou filho do Pai. Glória a Deus, aleluia. E assim é que nós precisamos vencer essa pandemia. É desse jeito, como filhos de papai, que a gente precisa vencer, sabe? As afrontas, as coisas que falam, as calúnias, as defamações. Jesus passou por todas essas coisas, da boca dele não saiu palavra alguma. Papai tem algo reservado para nós, para mim e para você. Filipenses 3:20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia. A Bíblia, ela não foca apenas em um lar celeste que nos aguarda. Não, ela nos deixa bem claro que podemos usufruir desta herança, da glorificação do corpo, do propósito do Pai, do propósito do Senhor, aquilo que Jesus tem. Aqui também nós precisamos entender que a parte dessa herança nós podemos experimentar já, porque é tudo do papai, é tudo dele, então nós podemos experimentar já. Olha o que é que diz 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha o que é que João diz. Depois de Cristo ressurreto, o evangelho sendo pregado, ele percebendo, sabe, que o povo de Deus passava por aflições, passava por provações, por coisas difíceis. Ele diz assim: amados, ei, presta atenção, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantemente com ele, porque assim como ele é, o veremos. Eu anseio por este dia. A Bíblia está dizendo que agora nós somos filhos, depois vai haver um upgrade, seremos glorificados, corpo incorruptível, algo a mais
nos aguarda, um up nos aguarda, querido. Mas já somos filhos, já fomos comprados, já temos Cristo como único, suficiente Salvador. Nós já podemos viver o direito de filhos desde já. Agora eu quero ler em Mateus capítulo 15, versículo 21, para que você entenda aquilo que o filho tem e muitos filhos não sabem usufruir ou até rejeitam aquilo que o pai tem. Vamos lá, Mateus 15, 21 diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. Jesus não falou nada. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Desperte-a, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ou seja, tirar da boca dos filhos e dar para os cachorros. Aqui Jesus, ele estava dizendo que aqueles que têm aliança, aqueles que são filhos, já têm direito de se assentar à mesa. Aqueles que já são filhos, que já foram comprados, têm direito de sentar à mesa e de comer do pão. Jesus, ele está aqui, ele está falando, você pode até ser aceita na casa. E aqui ele faz uma figuração de um cachorrinho de estimação. Pode até ser bem-vindo dentro da casa, como os cachorrinhos de estimação são, mas você não tem o mesmo direito que os filhos de se assentar na mesa e comer na mesa juntamente com o pai. E essa mulher, ela vira para Jesus e ela diz bem assim: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Essa mulher, ela está dizendo para Jesus: eu posso ainda não estar na posição de filha, mas cá entre nós, os filhos, alguns filhos que o Senhor tem, não estão aproveitando tudo. Ou seja, eu posso até não estar na posição de filha, mas cá entre nós, os filhos não estão aproveitando tudo que é deles. Olha que coisa forte. É como se ela dissesse: eu não quero usurpar, eu não quero roubar o direito dos filhos, mas eu quero aproveitar a parte daquilo que eles estão jogando fora. Essa mulher foi muito forte, essa mulher foi muito profunda nisso. Jesus olha para aquela mulher em Mateus 15, 28 diz: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Perceba isso. Se tem cura e libertação à minha disposição, para que eu use, para que eu ministre, quando nós somos filhos, por que eu não assumo isso? Por que eu não uso aquilo que papai colocou à minha disposição? Irmãos, nós precisamos entender que tudo que está à nossa disposição está através de Cristo Jesus. Precisamos entender que o amor do Pai pelos filhos é real, é verdadeiro. Precisamos entender que você é filho. Talvez a sua experiência como figura paterna não tenha sido muito boa. Então você, por não ter tido um pai muito bom, um pai muito presente, você até não tem uma boa referência como figura paterna. Mas João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse tal maneira pode ser lido a tal ponto
de tal intensidade, ele amou loucamente, que ele deu o seu filho, o seu próprio filho. Romanos 8:32, para a gente terminar. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Em outras palavras, se Deus deu o que ele tinha de melhor, aquilo que ele tinha de mais precioso, se ele chegou ao ponto de dar a Jesus, ele faz qualquer coisa por mim e por você, porque ele deu o seu único filho. Olha, só isso. Deus está disposto a fazer qualquer coisa por você, meu amado. Ele deu o seu único filho, ele deu a Jesus. Nós precisamos viver um relacionamento com Deus, que apesar do temor de andarmos em obediência, de andarmos no centro, sabe, da sua vontade, nós precisamos entender, esse amor é profundo por nós, o que ele sente por nós é profundo. Hebreus 10:19, para a gente terminar, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso, nós podemos entrar com ousadia na presença do nosso Deus, do nosso Pai. Tem uma historinha que fala aqui de um homem que era muito rico, de um homem que era um empresário poderoso, e para falar com esse homem, tinha que marcar a hora, e tinha várias pessoas em uma sala, esperando para, sabe, a sua hora de ir falar. De repente entra um homem, de paletó, de gravata, boa tarde, cumprimenta todo mundo, abre a porta e entra. Os que estão ali na sala ficam indignados. Mas rapaz, como é que pode chegar para a secretária e fala: poxa, eu estou aqui desde cedo, já estou aqui sem comer, esperando a minha hora, e esse cara chega assim e entra? Quem é? Quem ele pensa que é? E a secretária fala: ele é filho, ele é o filho do homem, ele é o filho dele, então ele tem livre acesso. Você é filho? Você é filha? Você tem livre acesso. Não tem sala de espera para quem é filho. É livre acesso ao Pai. Glória a Deus. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Quando nós oramos, filho de Deus, nós não precisamos nos comportar como se fôssemos mendigos, pedindo coisas ao Pai. Nós somos filhos, mendigando coisas ao Pai. Nós temos direito, os filhos têm direito, os filhos têm a natureza do Pai, os filhos têm direito à herança do Pai, os filhos têm o amor do Pai. Mateus 7:11 diz: se vós, pois, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe derem, aos que lhe pedirem. Igreja, entender o amor de Deus nos leva além da salvação. Se nós entendermos este amor, o cuidado, ele está à disposição daqueles que são seus filhos. Assuma o seu papel de filho a partir de hoje, em nome de Jesus, e viva como tal, viva como filho de Deus. Se você ainda não se tornou um filho de Deus, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor, a Ti eu entrego a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu coloco em Tuas mãos. Vou para o Senhor da maneira que eu estou. Passe a fazer parte da mesa do Senhor. Confesse o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Creia de todo o coração naquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário, para que aí então você possa dizer, encher a sua boca, sabe, os seus pulmões de ar, e dizer: Deus é Pai, Deus é o teu Pai, Deus é o nosso Pai. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu trouxe para você. Bem corrido, mas eu creio que deu para dar o recado. Quero orar por você. Essa semana nós vamos estar aqui todos os dias. Os recadinhos aí já falaram, de segunda a sexta tem pessoas. Venha, traga os seus dízimos, traga a sua oferta, porque o templo ele está fechado, mas ele precisa ser mantido. Existem famílias que dependem disso. Seja fiel, porque Deus tem sido fiel para com você. Amém? Vamos orar? Baixe a sua cabeça aí no seu lugar.
Vamos falar com o papai. Querido Deus e eterno Senhor, papai querido, Abba Pai. Obrigado, Deus, que hoje nós podemos entender, Senhor, que o Senhor já tem liberado todas as coisas para nós. Que possamos nos posicionarmos como filhos, como filhas do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não somos nada, nós somos pó e cinza, nós somos pequeninos, Pai. Meu Deus, e eu quero já usar, Deus amado, da autoridade de filho, Senhor. Ó Pai, daquilo que o Senhor tem colocado através de Cristo sobre minha vida. Eu quero declarar, Senhor, a prosperidade nesta casa, neste lar, a paz nesta casa, nesta família. Invada, Deus, Pai, as nossas casas, Deus, a começar pela minha casa, Senhor. E onde tiver um mal, Senhor querido, que caia por terra. Onde tiver, Deus, um espírito de contenda que caia por terra. Onde tiver, Deus, um espírito de enfermidade que caia por terra. Em nome de Jesus, Pai, eu libero cura, eu libero, Deus, Pai, sobre esta casa, sobre estas famílias, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Tu és o Deus conosco, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Obrigado, meu Deus, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Leia os nossos devocionais. Eu sei que vocês recebem coisas todos os dias de várias pessoas, de vários pastores, mas aquilo que nós preparamos especialmente para você. Então leia os nossos devocionais, que eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Amém? Até quarta-feira. Shalom. Deus abençoe.